já aquele like, vai compartilhando, porque hoje nós vamos falar de orçamento, dificuldade que você não vê no YouTube. Procura aí se você vê o orçamento, porque é difícil explicar orçamento, é difícil explicar estratégia de marketing, é difícil de explicar estratégia de marketing, é difícil de explicar relacionamento. Você precisa ter uma certa jogo de cintura para ter um relacionamento com seu cliente. Beleza? Então hoje nós vamos começar falando do seguinte, de orçamento. Como que você entra no mundo do gesso ou como você atua falando de relacionamento. Então nós vamos começar hoje o seguinte, primeiro passo eu vou dizer para você, ó, escreva aí e deixe seu like. E aí, depois você dá um link no nosso Instagram, @professor Marcelo Rodrigo, beleza? E aí eu vou apagar aqui, vai dando mais uma olhada aí, ó, @professor Marcelo Rodrigo é o nosso Instagram. E a gente começou o Instagram do zero, para ver em quanto tempo a gente faz engajamento com relacionamento, beleza? Eu ia melhorar a minha estratégia depois que eu entendi sobre princípios bíblicos. Princípios bíblicos. Algumas pessoas ficam presas à religião, ao cristianismo, e não é sobre isso. É princípios bíblicos. Alguns vão para a faculdade para estudar. O nosso custo operacional é tudo que envolve para sair do fornecedor para chegar no cliente do início ao fim. Tudo que envolve é custo operacional. A segunda dica é fornecedor. Então, calma aí, eu vou repetindo aqui para vocês pegar, compartilhando com outros amigos aí, e vocês dão opinião no comentário o qual é um determinado assunto específico. Eu quero trazer pautas de aula sobre orçamento, sobre estratégia e sobre relacionamento. Que meu objetivo não é ensinar você a apertar parafuso, não é ensinar você a dar um liso de gesso na parede ou bater só um ponto da cola. Meu objetivo é fazer você se tornar um empreendedor no segmento da área do gesso. Beleza? Então, ó, vamos lá. Hoje nós estamos falando do orçamento. A primeira dica é custo operacional. E logo você consegue agora identificar o fornecedor. Quem é o fornecedor? Primeira dica, você tem que encontrar o fornecedor. Fornecedor 1, 2, 3. Você precisa de 3 fornecedores. Por que 3 fornecedores, Marcelo? Porque simplesmente, quando você tem mais de um fornecedor, você não fica na mão, você passa a ter agilidade, pronta entrega, para você atender rápido. Então, a seguinte forma, então nós entendemos que seria um fornecedor. Segundo, além do fornecedor, você precisa o quê? Aplicativo, frete, o transporte, porque é o transporte que vai agilizar a chegada no cliente. Se o fornecedor tiver, perfeito. Se o fornecedor não tiver, fique atento sobre isso. Hoje, na estratégia que eu vou passar para alguns alunos, é um aplicativo que nós estamos testando e ele está dando muito certo, que é aplicativo de entrega. Porque vai lá no cliente, no fornecedor, pega o material e entrega para o cliente. Então, ó, dica número 1, fornecedor. Dica número 2, transporte. Se você não sabe qual é o fornecedor, dificilmente conseguirá fazer um orçamento nacional. E depois disso, Marcelo, depois disso você precisa definir tempo de execução do serviço. É um custo, tempo de execução de serviço. Tempo de execução de serviço. Isso que nós estamos colocando aqui é orçamento. Todo o custo operacional. Agora você vai acrescentar isso aqui, ó. Depois que levantar todo o custo, mais 30%. Esses 30%, dependendo da obra, se for uma decoração, se for um trabalho. No orçamento, eu primeiro preciso calcular o custo operacional. Todo o custo operacional. Eu não consigo falar para você agora, no operacional, você vai vir aqui, ó, e acrescentar mais 30%. Margem de lucro mínima que um responsável pode ganhar. Vamos adiante aqui que o quadro é pequeno, não dá para colocar todas as informações. Depois que você entender que levantou o custo operacional, acrescentou 30%,
Depois que você entender que você levantou o custo operacional, acrescentou 30%, o que é esses 30%? Vamos lá, ó. Depois dos 30%, 10% é para fundo de emergência, fundo de reserva. Vamos botar assim, ó, fundo de reserva. Outros 10% é para investimento. Investimento na empresa. Investimento. Depois que você... E os outros 10% é para o lado pessoal. É para você usar no seu lado pessoal. Isso aqui é para o responsável. Olha só, calma aí que eu vou explicar para vocês. Responsável. O que vai acontecer aqui? A gente não acrescentou só 30%? 10% você vai subdividir. Fundo de reserva precisa, porque maré baixa, maré alta. As situações vão ter adversidade. E tem uma passagem na Bíblia que diz assim, ó. Quando José revelou o sonho do rei, isso está escrito na Bíblia, depois eu posso falar o livro melhor para vocês. Simplesmente, quando ele revelou o sonho do rei, ele falou que aquele sonho dizia que 7 anos de bonança e 7 anos de dificuldade. Ele precisava ir em todas as províncias e guardar parte. Quando viesse a fome na terra, ele ia saber usar ou ia ter uma reserva. Então, desde o início dos tempos, nós já tínhamos entendimento que o fundo de reserva era investimento. 10% de investimento que sempre que você semear, que você plantar, no decorrer de um tempo, você vai colher o resultado do seu investimento. Daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, você vai colher. Por isso que tem que colocar 30%, é o mínimo. E 10% para o responsável é aqueles custos que você passa a ter fora do custo operacional que você levantou. Algo que seja prazeroso, algo para o seu bem-estar. Não estou falando do seu pagamento, não. O seu pagamento já entrou no custo operacional. Esses 10% aqui é como se você fosse gastar por o seu bem-estar, certo? Beleza? Falamos aqui de orçamento. E aqui, galera, eu vou provar para vocês que orçamento é algo extraordinário. Nós vemos no livro, na Bíblia, algumas pessoas acabam preso à religião ou criando ou indo atrás de outras religiões. Mas independente de qual é a sua religião, é no que nós cremos, é no que nós acreditamos. Então eu digo para você de todo o coração, se você não acredita ainda, apenas vai lá, medita nas escrituras, medita na Bíblia e aplica os princípios bíblicos na sua vida, que você vai entender. Todos os grandes players do mercado, eles aplicam. Você pode ver lá, eu falaria alguns aqui para vocês. Vai no YouTube e você coloca assim, ó, primo pobre. Parece algo louco, né? Parece algo meio soberbo, mas o cara é extraordinário. Ele aplica na vida dele princípios bíblicos. Vai lá e vê o primo rico. São homens que aplicam princípios. Tiago, Brunet. São homens que aplicam princípios bíblicos. E são autoridades no mercado de trabalho. Não no nosso segmento, mas são. E aonde que você encontra? Em Lucas 14, 28. Lucas 14, 28 diz o seguinte: qual de vós vai construir uma torre, não se assenta primeiro, calcula todos os custos, para que perceba que não tem dinheiro suficiente e os que estão ao seu redor começam a desdenhar de você. Então, princípio bíblico, ele já nos diz que nós devemos sentar, calcular, avaliar para depois executar, beleza? Então, isso aí é princípio que você vai trazendo para o seu coração, colocando em prática, independente de igreja. Você é um homem que crê, você é um homem que aplica. Então, é ler, explicar e aplicar. É assim que funciona. Se você quer sozinho, nós vamos mais rápido. Junto, nós vamos mais longe. E com parceria, o sucesso é inevitável.